iniciar este ateliê. Já tivemos uma introdução bastante generalizada e pormenorizada sobre este tema na apresentação global que a Maria Luísa acabou de fazer, e vamos agora, no fundo, tentar ver como é que cultura digital e catequese são parceiras naquilo que é, no fundo, a missão da catequese. E é muito interessante esta afirmação do senhor, do Dom Rino Fisichella, Monsenhor Rino Fisichella, que é o presidente do Conselho Pontifício para a Nova Evangelização. E, no fundo, ele situa este diretório naquilo que é uma dinâmica de conversão pastoral da própria catequese, à luz da Evangelii Gaudium, e diz que a catequese tem que se libertar de certas amarras, certos laços que a impedem de ser eficaz. E, de facto, alguns desses laços, ou dessas amarras, ou dessas cadeias, têm a ver com aquilo que ele chama, por um lado, a instrumentalização da catequese, ou seja, a catequese ser instrumentalizada em vista daquilo que é a recepção dos sacramentos. Por outro lado, ou seja, no fundo, significa isso, nós garantirmos que as pessoas ficam connosco porque temos que lhe dar ainda aos sacramentos, e, portanto, uma catequese totalmente voltada para os sacramentos é uma catequese cheia de amarras. E depois há uma outra coisa que, no fundo, tem a ver com aquilo que é a realidade da catequese estar apenas centrada na doutrina. Portanto, no fundo, são algumas amarras, e nós podemos utilizar essa imagem das amarras, esses laços, dessas, portanto, prisões da catequese, para aquilo que é tantas vezes a nossa prática pastoral. E nós temos consciência de que garantir apenas à catequese aquilo que são os meios tradicionais de ensino e de relação com as pessoas pode ser também um laço em que a catequese está presa. É claro que nós temos a experiência, particularmente naquilo que é a história da catequese do século XX, que a catequese sempre soube adaptar àquilo que foram as inovações culturais e pedagógicas, e, portanto, a catequese, no fundo, segue sempre aquilo que são essas evoluções. E, portanto, nós, assim, brevemente, e sintetizando aquilo que a Maria Luísa acabou de dizer acerca da cultura digital, nós, no fundo, ao ler os documentos do magistério, tanto a Cristo Vive como o Diretório, e algumas mensagens para os dias das comunicações sociais, que tratam das redes digitais e outros documentos dos Papas, tanto do Papa Bento XVI como do Papa Francisco, no fundo, os documentos oscilam sempre nestas duas realidades. Por um lado, as oportunidades do ambiente digital, e por outro os seus riscos. Né? Tendo em conta, no fundo, aquilo que é a grande transformação antropológica que traz, não só ao nível da concepção do homem e da sua relação com o conhecimento, mas também a nível daquilo que é a interação dos seres humanos entre si. Por outro lado, neste campo daquilo que são as oportunidades do mundo digital, o Diretório salienta aquilo que é, no fundo, um conjunto de possibilidades inéditas a nível daquilo que é a experiência de evangelização. É? E toda esta experiência da pandemia, como nós a temos vivido e temos contactado com ela, no fundo vai nos dizendo que, no fundo, o digital pode ser um lugar de evangelização. Não é? A Maria Luísa já fez referência a um certo fideísmo. Não é? Portanto, as pessoas, pelo facto da internet dizer, acham que é assim, não é? O senhor Google, no fundo, é o Deus contemporâneo, portanto, toda a gente recorre a ele em qualquer circunstância da vida. Depois, a questão daquilo que são as questões educativas. No fundo, este analfabetismo digital significa que as pessoas utilizam os meios, mas tantas vezes não têm ferramentas para poder escolher, decidir a melhor forma de as utilizar, não é? E muitas vezes são envolvidas em redes, não é? Em redes não positivas, não é? E depois também, no fundo, valorizar sempre, o Diretório chama a atenção para isso, para valorizar as formas de relação interpessoal tradicionais que implicam, no fundo, a relação com o outro,
não é? Com o outro que é diferente, com o adulto, a relação interpessoal entre os grupos, vão por aí. Naquilo que diz respeito à presença da catequese na era digital, portanto, o diretório faz referência a uma correlação de linguagens, portanto, muita da linguagem utilizada na internet é uma linguagem, podemos dizer, com um fundo cultural até bíblico, não é? Quando se fala de seguidores, quando se fala de influencer, não é? Portanto, o Papa Francisco diz: Nossa Senhora é a influência de Deus, não é? Diz isso quando aos jovens e, portanto, no fundo, muitas pessoas na internet são influências até do ponto de vista religioso, não é? Basta nós vermos a forma como as novas gerações e muitas vezes se ligam à fé através daquilo que são certos canais de YouTube ou certas pessoas que falam nesses canais. Agora, o digital, não é, pode ser um lugar de experiência autêntica da fé. Portanto, não é pelo facto de nós não estarmos fisicamente presentes que não podemos ter uma experiência de fé também por via digital. Não é? E, portanto, aqui neste contexto, o digital não é apenas um meio, mas é o ambiente sem o qual nós passamos a viver. Continuando, tenho dito. No ambiente digital é preciso nós termos boas práticas para podermos fazer com que a mensagem chegue aos outros. É preciso nós termos em atenção uma série de coisas. E uma delas é a pontualidade. Se nós temos algo agendado, temos que o fazer com pontualidade, sem atrasos. Muitas vezes a tecnologia atraiçoa-nos, mas temos que ter algum rigor para isso. E precisamos de muita preparação, porque nós, para fazermos uma coisa num ambiente completamente diferente, que não estamos habituados e que tem tanta interação, nós precisamos de estar muito bem preparados e para isso temos que treinar. E o catequista tem que o fazer, se for preciso experimentar 10 vezes com outros catequistas para ver como é que podem interagir de maneira dinâmica, de maneira a chegar a quem nos está a escutar, a quem está do outro lado do ecrã. Temos que pensar naquilo que está ao nosso redor, de quem está a transmitir uma sessão de catequese. Temos que ver se não temos nada à volta que distraia. Uma bandeira de um clube vai distrair e vai comprometer a mensagem que nós estamos a transmitir, porque quem está do outro lado pode se distrair com o que está ao redor. Temos que ter atenção à questão do áudio e do vídeo, se está tudo preparado. A nossa postura é diferente de estarmos a falar numa sessão de catequese, num encontro encostados ou de maneira mais relaxada. Depende da finalidade da mensagem que nós queremos transmitir. Mas também é verdade que precisamos de ter momentos em que estejamos mais descontraídos, e se for um momento para todos conversarmos sobre como é que estamos ou como é que temos passado, podemos combinar um lanche com o grupo de catequese, onde é uma catequese, onde é um momento mais informal. Agora, se estivermos a transmitir uma catequese, temos que ter atenção à finalidade do encontro que estamos a preparar e que estamos a querer transmitir. Também é preciso haver uma interação e muita criatividade. Não podemos fazer sempre a mesma coisa. Se nós usarmos sempre o mesmo tipo de jogo, o mesmo tipo de ferramenta para criar interatividade do outro lado, se calhar torna-se um bocadinho maçudo. Então temos que uma vez fazer de uma maneira, outra vez de outra, e conseguir captar a atenção de quem está à nossa frente. Haver tempo para dúvidas, tempo para partilha, e uma coisa muito importante, e que tanto a Maria Luísa já falou, assim como na introdução o diácono Paulo Campino também falou, é preciso haver acompanhamento das crianças que estão à distância, mas que precisamos que elas estejam mais juntos de nós, e tempo para a família, porque se nós não tivermos esta ligação, este acompanhamento
da família, das crianças, dos adolescentes, nós não conseguimos uma boa comunicação. E depois há uma coisa que nós precisamos de não esquecer, é preciso haver bom senso, porque o que resulta para uns não resulta para outros. E temos que olhar para a pessoa em si, para o grupo em si que está connosco, para conseguirmos ver qual é a melhor maneira, a melhor ferramenta para chegar a quem está à nossa frente. Vamos escutar e ver este vídeo. Tenham atenção à postura de cada um dos elementos. Como pudemos ver neste vídeo, nós temos aqui duas posturas completamente diferentes. Um consegue olhar em frente, outro fica agarrado ao chão. Mas ao olharmos os dois e ao ajudarmos uns aos outros, conseguimos avançar em frente. E estamos em sintonia, olhando para a frente, ajudando uns aos outros. Um sabe fazer uma coisa, o outro não sabe. E por isso essa interação faz com que caminhemos juntos e de maneira a podermos chegar mais perto, levar Jesus mais perto dos outros. Então, relativamente às ferramentas que nós temos ao nosso dispor para podermos utilizar na catequese e podermos interagir de forma mais dinâmica nas reuniões digitais, nós temos vários grupos de ferramentas. Estas são as ferramentas pedagógicas, algumas já utilizamos, como o Kahoot e como o Mentimeter, mas são várias as que temos ao nosso dispor, como um Padlet, um Wordwall, o Socrative ou o Edpuzzle. Também temos mais ferramentas noutro grupo. Fátima, podes avançar o slide, por favor?
que são as ferramentas sociais que nós já utilizamos, como o Zoom, o Skype, o Mentimeter, o Messenger ou o WhatsApp. E ferramentas de entretenimento que alguns de nós, antes destes confinamentos, já utilizávamos, como o YouTube. Agora temos ao nosso dispor um Spotify, por exemplo, ou uma Bible App, ou o SoundCloud para passarmos alguns sons e algumas músicas. Depois podemos também ter acesso a ferramentas de oração, não só neste tempo de pandemia em que estamos confinados, mas elas já existiam anteriormente, como a aplicação para descarregarmos nos nossos telemóveis, o iBreviário, Click to Pray, a Rosary, Click to Pray, Passa a Rezar, o YouTube Daily, que nos permitem, de uma forma mais rápida talvez, de aceder, podermos fazer os nossos tempos de oração de uma forma interativa também, podermos rezar em rede. Chamas sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, no mar profundo, aguento em fé. Por teu nome vou chamar, pelas ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és. Ao longo do confinamento, anda lá para trás um bocadinho, se faz favor. Ao longo do confinamento, foram criadas algumas propostas, algumas já existiam, mas começaram a ser criadas algumas propostas nas redes sociais, e a Igreja tornou-se mais visível, e alguns movimentos tornaram-se mais visíveis nas redes sociais. O Papa Francisco sempre foi desde o início do seu pontificado, que é bastante ativo, tanto no Twitter, como este exemplo que nós temos aqui, como no Instagram ou no Facebook, mas temos alguns frades que criaram Instagrams para poderem comunicar e interagir com as suas comunidades. O vídeo que nós tivemos a ver era das monjas franciscanas concessionistas de Viseu, que utilizaram vídeos no YouTube para poder mostrar um bocadinho do seu carisma. Surgiu um movimento também nas concessionistas de Campo Maior, do convento Rezo por Ti, no Facebook, onde qualquer um de nós poderia chegar lá, tinha um formulário para colocar o nome por quem queríamos que rezassem, e elas rezavam, que é o trabalho delas, são contemplativas, e então chegaram aos outros cá fora para poderem rezar no convento por todos os médicos, enfermeiros e técnicos de saúde que estiveram na linha da frente. São vários exemplos que poderão encontrar nas redes sociais, e podemos avançar. Nós temos origem em Deus. É como nos diz o Papa Francisco, que nós fomos concebidos no coração de Deus. E este é o olhar da fé. E foi este olhar de fé que aqueles homens e mulheres do século VI a.C. colocaram neste belo poema da criação. O ser humano é criado por amor. É alguém capaz de entrar em comunhão com outras pessoas.
O ser humano é tudo isto ao mesmo tempo. É uma espécie que surgiu há cerca de 5 mil milhões de anos, como nós temos aqui do lado esquerdo do nosso quadro, fruto da evolução das espécies, mas é também como nós temos aqui do lado direito, alguém criado por amor, alguém capaz de entrar em comunhão com os outros. É tudo isto ao mesmo tempo. Reparem que há aqui uma linha tracejada, o que significa que tanto os dados da ciência como os dados da Bíblia não são dois campos estanques. Eles dialogam uns com os outros e para conhecer a realidade sobre o ser humano, precisamos de atender a um lado e ao outro, precisamos de olhar para os dois lados e de fazer uma síntese. E os papas ajudaram-nos a compreender esta realidade. Então, durante estes tempos que vivemos de pandemia, a catequese também teve que se repensar e pensar novas formas de acontecer. E um destes projetos que trazemos hoje foi o projeto CIS, a catequese com adolescentes, que sentiu esta necessidade de fazer adaptação e o que é que aconteceu? A etapa 5, Denver 1993, foi adaptada a acontecer em formato programa de televisão. E hoje temos também aqui connosco, e eu pedia já que eles fossem abrindo os microfones, temos a Máxima, a Júlia e o Veríssimo, as três caras deste projeto, ou devo dizer a Carolina, a Miriam e o Francisco, os nomes verdadeiros deles, e eles estão connosco também para partilharem um pouco como é que foi fazer parte desta experiência, não só fazer parte da experiência CIS, como Máxima, Júlia e Veríssimo, mas fazer parte desta experiência televisiva aqui em conjunto com a irmã Isabel. Contem-nos lá, como é que foi? Para mim, a experiência foi uma experiência muito gratificante, porque apesar de não haver uma proximidade física entre nós, isso não nos impossibilitou a partilha de conhecimento e ensinamentos da palavra de Deus. Ou seja, foi incrível, pelo menos para mim. Estás com som, Carolina? Estás com som? Eu devo dizer Máxima, desculpa. Está baixinho o som, está baixinho. Conseguem-me ouvir melhor agora? Agora sim, agora temos-te a ouvir. Carolina, Máxima. Então, eu concordo com o que o Francisco disse. Com a irmã Isabel e uns com os outros também conseguimos aprender várias coisas que antes não sabíamos e com a experiência ficámos a saber, também coisas sobre a televisão, decorar algumas falas, mas acho que foi uma experiência muito boa para todos. Eu também gostei imenso desta experiência, porque foi um desafio diferente. Nós estávamos habituados a estar numa sala de catequese normal e depois de um momento para o outro entramos em confinamento e foi-nos proposto este projeto de fazer a televisão. E o que eu achei mais fácil disto tudo era a interação que nós tínhamos uns com os outros, porque no início nós estávamos assim um bocado tímidos, porque era uma experiência diferente, mas depois fomos ganhando intimidade uns com os outros. Para mim o mais difícil era ter que acordar cedo, sábado, para decorar as falas, porque apesar de termos a liberdade de dizer o que nós quiséssemos, tínhamos alguns temas que eram importantes a falarmos sobre eles e explorar mais o assunto. Muito bem, foi um desafio, verdade? Tenho a noção que vocês agora são, para além de já serem conhecidos em todo o país pelas bandas desenhadas, agora as pessoas perceberam mesmo que vocês existiam, que vocês fizeram parte de todos os grupos de catequese CIS do país. Exato. Tenho a noção disso. Obrigada às três. Fátima, podes passar. E agora, a última imagem, esta já é fácil. É o momento da comunhão. E quando o Senhor Padre nos dá a comunhão, diz-nos o corpo de Cristo e nós respondemos Amém. Ainda se lembra do que é dizer Amém? Significa eu acredito. E depois temos os ritos finais no final da nossa celebração. Isto de uma maneira muito resumida. E em casa vocês têm continuado a assistir à missa? É porque a nossa relação com Jesus alimenta-se da missa, alimenta-se na celebração. E apesar de não podermos dirigir-nos à igreja, nós também já aprendemos que a igreja somos todos nós
os amigos de Jesus unidos. E, portanto, é importante nós continuarmos a ter este ritmo de todos os domingos pararmos e assistirmos à missa. Na televisão, no Facebook, há várias alternativas. Não se esqueçam disso, está bem? Então também a Catequese para a Infância fez uma adaptação com o Catequese em Nossa Casa, uma iniciativa conjunta entre o Secretariado Nacional de Educação Cristã, o setor da Catequese do Patriarcado de Lisboa e a Agência Eclésia, que também ajudou aqui a proporcionar aos mais pequenos, do 1º ao 6º catecismo, os encontros de catequese, neste caso o 3º bloco de cada um dos catecismos, e hoje temos também connosco aqui o João Pedro, para nos dar também o seu testemunho desta aventura do Catequese em Nossa Casa. João Pedro, conta-nos lá, como é que foi este desafio? Olá, boa tarde. Foi um grande desafio, isto que aconteceu agora na imagem, de ficar assim bloqueado nestas posições estranhas, era algo que me acontecia com alguma frequência. Aprendi também essa parte. E há pouco, agora estava a ouvir estes jovens do CS a dar o testemunho e a falar que aprenderam muitas coisas, e eu, enquanto catequista, também aprendi bastante. Em primeiro lugar, não foi bem uma aprendizagem, mas foi um sentir de forma diferente. Nós, enquanto catequistas, ouvimos muitas vezes que somos catequistas em nome do bispo e em nome do pároco, não é? Que não conseguem chegar a toda a gente e, portanto, recorrem à nossa ajuda. Mas neste projeto, neste testemunho, eu senti isso na realidade. Portanto, senti vou dizer um bocadinho, este peso da responsabilidade. Portanto, nós, enquanto catequistas, temos sempre que preparar a nossa catequese, mas eu senti que tinha que a preparar 3 vezes mais, que nada podia falhar, por ser para muitas pessoas e para este peso da responsabilidade. Há bocado estavam a dizer, a brincar, que, ou sem ser a brincar, não é? Que eles também eram conhecidos no país, e nós acabámos por sentir também um bocadinho isso como catequistas do país. Mas, por outro lado, o bom que é sentirmos parte desta igreja no verdadeiro sentido da palavra. Portanto, uma igreja que não é local, mas que é nacional e diversificada. Depois, aqui percebeu-se um bocadinho neste excerto esta dificuldade que existe enquanto catequistas, temos muito esta troca de experiências, não é? O olhar, o experimentar, o ver como é que as pessoas estão a reagir. Hoje em dia, nós temos aqui nos telemóveis e nos computadores, vamos vendo um bocadinho, conseguimos ver uma pessoa ou duas, ou aqui em quadradinhos, e vamos vendo a reação. Não é de toda a mesma coisa. Mas aqui ainda era menos, porque estávamos a falar para uma câmara e, portanto, não havia ninguém do outro lado a reagir, a perceber se estávamos a dizer aquilo que era certo ou não. E depois um desafio de sermos atrativos, de termos, sem perdermos a estrutura e o conteúdo daquilo que nós queríamos mostrar, não é? Nós, na catequese, podemos ter um guia, podemos ter uma folha onde vamos seguindo um esquema, onde vamos falar. Aqui estamos a falar para uma câmara, não queríamos perder nem falhar naquilo que queríamos dizer, mas ao mesmo tempo, quando pensávamos na catequese, tínhamos que pensar que imagens é que queríamos, o que é que queríamos que aparecesse, para que tudo isto também fosse atrativo e não fosse monótono. Portanto, procurar conciliar a criatividade com o rigor, sem deixarmos de ser rigorosos. Ao terminar aqui este projeto, senti esta gratidão, esta bênção por ser escolhido, e aprendi também muito, reaprendi ou reforcei este desejo de pedir sempre para que o Espírito nos iluminasse. Isto por um lado. Pelo outro, o acompanhamento, de que falámos aqui várias vezes também nesta tarde, que a catequese precisa deste acompanhamento. Neste caso, deste projeto, ele foi feito por e-mail e, essencialmente, a três grupos de pessoas. Os catequistas,
que partilhavam muito, que se sentiam incapazes. Eu recordo só que isto foi há um ano atrás e, portanto, foi quando ficámos todos fechados em casa a redescobrirmos. Hoje em dia, um ano depois, há muitas coisas que já sabemos fazer de outra forma. Naquela altura fomos todos apanhados de surpresa e, portanto, havia catequistas que não conseguiam de todos chegar aos grupos e que agradeciam esta nossa iniciativa. Por outro lado, os pais que também partilhavam as dificuldades que estavam a ter e, de um modo muito concreto, as crianças. Algumas com muita frequência, todas as semanas, mandavam mails a partilhar as dificuldades, a partilhar aquele momento que viviam em família, e isso também foi muito bom. Eu fiz questão sempre de responder a todos, e foram muitos e-mails de todos os pontos do país e das ilhas, mas sentia aí esta parte da missão de fazer acompanhamento. Obrigada, João Pedro. Também és nacionalmente conhecido, pelo menos foste catequista de quase praticamente isso. Obrigada. Também o resto da equipa, o João Pedro está a dar testemunho aqui pela equipa. Exatamente. Cada um dos catecismos tinha um catequista também nesta missão. Fátima? Olá, sou a Filipa Ribeiro e hoje temos connosco a família Paiva Brandão. Olá, eu sou a Isabel. E eu sou o Diogo e estes são os nossos filhos, o Diogo, o Zé Maria e o Francisco. Vamos estar convosco todas as quintas-feiras para vos ajudar a viver e a preparar os tempos de Advento e de Natal. Estamos no ano Laudato Si. Mas o que é Laudato Si? O ano Laudato Si é para celebrar a publicação desta carta, colocando em prática todos os desafios que o Papa faz às pessoas de boa vontade. Na carta Laudato Si, o Papa olha para o nosso planeta e mostra-nos o que está a acontecer à nossa casa. Vamos ver? A carta do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, convida-nos a olhar para o que está a acontecer à nossa casa. A rapidez com que vivemos é preocupante. Ela traz consigo a degradação do mundo e da qualidade da nossa vida em comum. O modelo atual de desenvolvimento centrado no lucro e a cultura do descarte dificultam o projeto de Deus para cada pessoa, o seu direito a viver e a ser feliz. No mundo atual, muitas cidades e aldeias são locais pouco saudáveis para viver. A degradação do ambiente manifesta-se nas diversas formas de poluição, nos diversos problemas de habitação e os transportes. Em muitas delas, não existem locais de lazer e de encontro entre as pessoas. Nem todos têm acesso aos bens essenciais e as desigualdades são cada vez maiores. O excesso de informação impede-nos tantas vezes de viver com sabedoria, pensar em profundidade e amar com generosidade. Muito bem pensado. Vamos colocar. Se o conseguirmos fazer, a nossa casa já vai estar mais preparada para receber Jesus. Não se esqueçam de fazer como nós. O Advento é estarmos atentos aos outros, àqueles que se cruzam connosco. Obrigada, Fátima. Então também o projeto do Presépio Laudato Si, proposto pelo setor da catequese do Patriarcado de Lisboa, em conjunto com o Departamento de Pastoral da Família, uma proposta para a vivência dos tempos de Advento e Natal, com base na encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. E temos também aqui connosco hoje a irmã Isabel Martins, para nos dar o seu testemunho. Como é que foi então este projeto? Olá a todos. Foi muito interessante participar neste projeto. Eu diria que fizemos há um ano atrás uma aprendizagem muito grande com o projeto CIS e a catequese em nossa casa, como já foi apresentado, e depois, de certa forma, aqui com o projeto Laudato Si, pusemos em prática e desenvolvemos aquilo que tinham sido as nossas aprendizagens. Neste projeto, coube-me a mim estar nos bastidores,
como já foi visto. E eu diria aqui algumas coisas que aprendemos e que foi muito importante. Por um lado, algo que a Maria Luísa também já referiu na introdução, que é no digital tudo é ampliado. E, portanto, é preciso ter um grande cuidado com o guião, porque qualquer palavra, a Miriam falava, era importante não esquecer aquilo que era importante dizer, porque qualquer palavra, qualquer imagem é muito mais ampliada do que numa interação presencial, como nós estamos habituados nos nossos grupos de catequese. Portanto, quando se prepara o guião, é preciso pensar de modo curto, falas curtas, o que é que eu quero dizer, o que é efetivamente importante, porque depois quando nós vemos, comparando o que gravamos com aquilo que depois sai, a gente percebe o quanto isso é ampliado. Qualquer pequena falha, que às vezes as pessoas não dão conta, quem está a ver não dá conta, mas quem gravou dá conta e percebe isso. Portanto, o que é que queremos dizer? E aqui no Laudato Si havia um conceito que nós desenvolvemos, que é qual é o papel da família? O papel da família é acolher, aqui neste projeto concretamente, era acolher os ensinamentos do Papa Francisco da própria encíclica Laudato Si e pô-los em prática através dos desafios que estas crianças fizeram admiravelmente com os seus pais. E o papel da catequista qual era? O papel da catequista era iluminar esta caminhada ao longo do Advento e do tempo de Natal com a Palavra de Deus. Se repararam, era sempre a Palavra de Deus que a catequista trazia a estes programas. Eu posso dizer aqui, testemunhar por parte da família, que foi muito significativo para a família Paiva Brandão a participação neste projeto, não só para o casal e a interação com os filhos, eles sentiram que a sua vivência dos tempos do Advento e Natal foi muito mais potenciada, como também para as próprias crianças. Quando chegaram ao fim, os meninos, os 3 rapazes, sobretudo os mais velhos, já sentiam falta destas gravações. Nós estávamos contentes porque fazer 8 programas dá muito trabalho, dá muito trabalho mesmo, mas tanto a gravação como a preparação do guião, como a edição de vídeo, mas as crianças queriam mais porque elas estavam a viver aquilo que se está ali a dizer, porque é outra coisa que tem, se por um lado, e isto também foi muito claro no projeto CES, se por um lado temos que preparar tudo muito bem, por outro lado o que se diz é muito autêntico e portanto o que sai do coração e aumenta muito a vivência daquilo que estamos a dizer. Também nós neste projeto Laudato Si, do presépio Laudato Si, recebemos fotografias de várias famílias que nos mandaram os seus presépios e havia alguém que dizia, o meu filho quando eu vou deitar já pergunta, e não podemos ver outra vez o vídeo do presépio Laudato Si? Portanto significa que aquilo estava mesmo a ser importante para aquelas crianças e esperemos que este projeto de facto tenha ajudado muita gente a viver mais profundamente o Natal e o tempo do Advento. Isto é muito estranho estar a falar, mas é sempre estranho. Eu estou aqui, já gravei imensas, eu fiz a experiência do João Pedro de estar a gravar para uma câmara, primeiro de ter no CES de ter o Veríssimo, a Máxima e a Júlia nas minhas costas e a falar para eles com eles nas costas, e agora estou aqui a falar para o computador, isto é sempre estranho. É natural. Mas eu estou a vê-la com muita alegria. Não se preocupe, mas não está sozinha. mas foi isto que vivemos. Obrigada, irmã Isabel. Todos os grupos já apresentaram aquilo que trabalharam nas várias salas e ficámos aqui a descobrir um pouco mais de cada um destes santos.
de cada um destes exemplos de vida, daquilo que cada um foi dando na sua juventude, porque eles eram todos muito novos, exemplos como nós, e que mesmo no meio de tanta adversidade, no meio de tanta dificuldade, conseguimos olhar para o alto, ser um jovem igual a tantos outros, mas diferente, no ardor de seguir Jesus, de querer ser e estar mais perto de Jesus. E por isso as suas atitudes foram sendo diferentes, entregaram o seu sofrimento, entregaram-se a Jesus, viveram com amor, com entrega, com dedicação. O último, não é bem um desafio, é um convite, na verdade. Um convite que vos fazemos agora é descobrir qual é que será o santo padroeiro que nos acompanhará a cada um de nós no dia de amanhã. Ao entrar no link que foi partilhado do Word Wall, já tem nos comentários do Facebook ou no bate-papo aqui do Zoom, terão esta roda aleatória. E, portanto, eu vou-vos mostrar qual é que será o santo que me vai acompanhar amanhã no dia de Todos os Santos. E, portanto, 3, 2, 1... Ok, muito bem. Então calhou uma Santa Teresa do Menino Jesus e olhem a minha sorte porque uma das salas já nos falou aqui um bocadinho sobre esta santa e, portanto, já há algumas coisas que eu sei, mas posso ir pesquisar muito mais. E amanhã no Facebook terei uma imagem com a imagem desta santa e uma mensagem do Papa Francisco, retirada da exortação apostólica Cristo Vive, precisamente sobre esta santa. Portanto, sejam atentos e depois vão lá à procura e partilhem nas vossas páginas de Facebook ou de Instagram. Então, outro dos projetos que também hoje vos trazemos aqui como um exemplo e testemunho daquilo que pode ser feito através destas plataformas digitais foi o encontro All-In, realizado na Diocese de Lisboa pela Vigararia Loures Odivelas, com adolescentes e com os catequistas mais ligados ao CS, porque praticamente todas as paróquias aqui estão ligadas ao projeto, mas foi um encontro aberto a todos os adolescentes da catequese e que foi feito na noite de 31 de outubro, precisamente para marcarmos uma vivência bastante diferente daquilo que é o dia de Todos os Santos. E, portanto, foi um encontro aqui, como deu para perceber um bocadinho por este vídeo, à volta do que era a santidade e com exemplos de santos jovens. E para nos dar o testemunho, temos também connosco a Luísa Silvestre, catequista de uma destas paróquias da Vigararia de Loures Odivelas, da paróquia de Canessas. Luísa, conta-nos lá como é que foi. Pronto, isto foi um desafio que nós fizemos, uma grande equipa que nós temos, né, da nossa vigararia. Somos muitos catequistas, temos sempre aqui o Padre Tiago atrás de nós a chamar-nos um bocadinho à razão das nossas loucuras e das coisas que nós gostamos de fazer. Foi difícil no sentido que as expectativas são sempre muito altas. Nós temos tido diversas atividades presenciais com os nossos jovens da vigararia que têm sido fantásticos e que eles têm adorado. E quando nos surgiu aqui pensámos em fazer este projeto, digamos assim, de alguma forma a expectativa estava muito lá em cima e como todos nós reunir e pensar como é que nós podíamos cativar e transformar isto realmente num grande projeto, como todos os outros que nós já tínhamos realizado a nível de vigararia. E então, o All-In, que é aquilo que se festeja nas escolas, a gente pegou um bocadinho aqui e transformámos no All-In e realizámos aqui no dia 31 à noite e trabalhámos um bocadinho o dia seguinte, que era o dia 1, não é? A questão do caminho para a santidade e como é que nós podíamos, de alguma forma, levar os nossos jovens a pensar e a viver o dia 1, o dia de Todos os Santos, de uma forma diferente, através deste projeto, onde jogos, atividades, partilha,
oração, de tudo um pouco, fazê-los pensar um bocadinho de como podermos trabalhar para a nossa santidade e chegar a ser santos. E foi um bocadinho esta experiência enriquecedora e que nos tem trazido, pelo menos da minha parte, enquanto na minha paróquia, os jovens ficaram deslumbrados, e então neste próxima atividade que já estão a planear, teve muito este toque desta atividade do All-In, que eles adoraram, eles gostaram imenso de fazer, e acho que foi muito, muito, muito interessante. E esta questão foi aqui apresentada agora pela Vera no final, a escolha do santo, o convite que eles tiveram para os acompanhar durante o dia 1, foi muito, muito, muito interessante, porque eles ainda hoje falam no santo que os acompanha desde aquele dia. Obrigada, Luísa. Obrigada pelos vossos testemunhos também, João Pedro, Irmã Isabel, Carolina, Máxima, Miriam, Júlia, Kiko Veríssimo. Obrigada. Como nós não podemos agora abrir para plenário para esclarecer algumas dúvidas, poderão entrar numa ferramenta online chamada Slido. É abrir em slido.com e colocar este código que aqui está, o 55397, onde diz Enter Code. Aí vão aceder a uma pequena plataforma onde poderão colocar as vossas questões sobre o nosso ateliê e que gostariam de ver respondidas. Esta ferramenta é muito interessante porque, ao chegarem lá, conseguem ver todas as questões que já foram colocadas, e se virem que a vossa já consta lá, votem nessa questão que já lá consta, porque nós brevemente iremos ver as questões colocadas para esclarecermos dúvidas, e iremos esclarecer as 3, 5 mais votadas, ok? Faremos um vídeo posteriormente para esclarecer essas dúvidas. Para poderem encontrar posteriormente este código ou tentar ler o QR Code, poderão ir ao nosso YouTube da Catequese de Lisboa, que este vídeo está a ser transmitido para lá em direto, e poderão fazê-lo calmamente mais logo, ou amanhã, sem qualquer problema. E muito obrigada. Iremos terminar agora, Padre Tiago. Já ouvimos várias vezes esta tarde que as redes sociais podem ser lugares de evangelização, e, portanto, ao terminarmos o nosso ateliê, fica o desafio de podermos escrever numa rede social que utilizamos, o Facebook, ou o Twitter, ou o Instagram, escrever uma pequena mensagem sobre aquilo que vivemos nestes dias no Interdiocesano. Portanto, contar um bocadinho que tivemos cá e qual é que foi esta nossa experiência, para que os nossos amigos, aqueles que nos chequem, também possam ter um eco daquilo que fomos vivendo nestes dias. Portanto, muito obrigado pela presença de todos, e particularmente a esta equipa que nos ajudou a preparar este ateliê sobre catequese e cultura digital. E, entretanto, vão-se abrir as salas e todos virão ter connosco para finalizar este 49º Interdiocesano. Fátima pode pôr a musiquinha própria destas passagens, enquanto os outros chegam.